Graça e paz, irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos um sonho que eu tive e dizer que eu estava numa sala de aula e a professora era a Marilete e tinha muitas pessoas que eu não conhecia. E quando eu sentei numa carteira, atrás tinha minha mãe, do lado tinha minha irmã e um sobrinho meu, Pedro, de 7 anos. E na frente tinha um rapaz que eu não conhecia. E ele me disse assim, a gente estava fazendo palavras cruzadas com algumas imagens. E nessas imagens eu não conseguia decifrar o que era direito. Eu lembro que eu disse assim para ele, eu acho que pode ser água ou mel. Aí ele pegou e zombou, deu risada. Acho que não é isso não. Eu falei, tudo bem. E daí quando eu olhei na lousa tinha lá página 129. Eu falei, meu Deus, o que é essa página 129? Aí eis a questão. Acordei com esse número, 129. Falei pro meu esposo, falei, amor, sonhei com esse número 129, página 129. E ele achou até interessante, né? Porque ele gosta de jogar no bicho, né? Aí eu pensei, falei, eu vou procurar na Bíblia. Eu vou ver o que quer dizer. Quando eu abri 129, caiu em Êxodo 36, versículo 2, que diz, Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Então, aí eu peguei e li. Só que eu não entendi muito bem o que estava dizendo, né, sobre as ofertas, né. Aí eu fui pesquisar um pouco mais, que é um texto um pouquinho longo, mas eu quero ler para vocês. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume. Um pouquinho alto aqui. Eu vou ler esse texto, é um pouco grande, que diz assim, um resumo. Meus queridos amigos, imaginem que um pastor comece assim a sua pregação. As ofertas do último domingo foram tantas que reunimos muito mais do que o necessário. Por isso, por favor, parem de trazer suas ofertas. Nós temos dinheiro sobrando e não temos mais onde aplicar o que vocês estão ofertando. Imagina só, você consegue imaginar algo assim? Certamente, né, um aviso que pagaria todos de surpresa, né? Lógico. Mas será que tal cena já aconteceu alguma vez? Já aconteceu sim. Mas foi há muito tempo atrás. Sobre isso fala o texto de Êxodo 36, 2 até o 7. Já aconteceu. Preconceitos quanto ao tema ofertas. Cada vez que o assunto é dinheiro, ou quando aparecem textos como este, muitos pastores sentem um frio na espinha e alguns deles se esquivam de pregar sobre este tema. Dinheiro parece ser assunto proibido na igreja. E muitos membros também começam a ficar impacientes, desligam a atenção e alguns deles têm vontade de sair correndo quando o assunto contribuição é abordado ao púlpito. Por que existem muitos preconceitos contra este tema? Fala-se pouco sobre dinheiro em nossa igreja por uma série de razões. Aí diz aqui, quero apresentar algumas. Muitos pensam que quando o pastor fala sobre contribuição, ele está pedindo dinheiro para si. De novo, pedindo dinheiro, pastor? É importante que os membros saibam que o salário ministerial é estabelecido pela direção da igreja. Na prática, isso significa que o pastor não vai receber mais ou menos, conforme entram mais ou menos ofertas, como acontece em algumas outras igrejas. Em muitas outras igrejas,
A questão das ofertas é tratada de forma tão leviana e extorsiva que nos sentimos vacinados contra esse assunto. Outra resistência é pensarmos que o tema dinheiro não é um assunto da Bíblia. Então é importante lembrar que tanto o Antigo como o Novo Testamento falam sobre isso. Jesus falou sobre isso em Marcos 12. E os apóstolos deram muitas orientações sobre dízimos e ofertas, tá? Em 2 Coríntios 9. E por final, pastores e membros querem evitar este assunto, porque não queremos colocar a mão no bolso para sermos generosos com as nossas ofertas. A consequência é dificilmente chegaremos a ouvir uma notícia como esta. Parem de trazer suas ofertas. Por outro lado, as dificuldades também são grandes. Mas voltemos ao nosso texto. Qual era a situação do povo de Israel? Qual a situação do povo de Israel quando Moisés chegou ao ponto de pedir: parem de trazer ofertas? O povo de Israel estava no deserto. Eles tinham passado pela fantástica experiência da libertação no Egito, descrita no livro de Êxodo. Foram sustentados de forma maravilhosa por Deus, que lhes deu água e pão e os protegeu dos povos inimigos. Eles passaram pelo Monte Sinai e receberam 10 mandamentos. Mas, sem identidade nacional e sem lugar de adoração a Deus, o povo é influenciado por outros deuses. Neste contexto, Moisés recebe a ordem de construir um tabernáculo, um lugar de adoração para prestar culto a Deus, que fica no capítulo 35. A obra a fazer é a construção do tabernáculo. E para realizar esta obra, todo o povo foi convidado a trazer suas ofertas, no versículo 3. Moisés passou estas ofertas para a comissão de construção comandada por Bezalel e Aholiabe. Versículo 2. Mas a cada manhã o povo trazia ofertas e mais ofertas voluntárias. Está no versículo 3. E no verso 5, o chefe de construção diz a Moisés: o povo traz muito mais do que o necessário para a obra que o Senhor ordenou que se fizeste. Então vem a curiosa ordem de Moisés: nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais ofertas. Está no versículo 6. Meus queridos amigos, como é possível que o povo pobre, escravo e espoliado pudesse trazer tantas ofertas para realizar a obra de Deus? Fica essa pergunta. Em nosso texto se informa que Deus tocou o coração e as pessoas passaram a ter boa vontade para ajudar. E este parece ser o segredo até os nossos dias. Os recursos existem, Deus continua nos sustentando, assim como sustentou o povo de Israel na peregrinação pelo deserto. Mas nós podemos nos apropriar de forma indevida dos recursos que Deus destinou para a sua obra. Então podemos desperdiçar nossos recursos empregando-os de forma errada. O que precisa acontecer? Deus precisa tocar o nosso coração. Oferta é questão do coração. É interessante que quando a Bíblia fala sobre o assunto contribuição, ela sempre afirma que a oferta vem do coração. Vimos isso na leitura do Novo Testamento. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Se não vem do coração, não vem com alegria. Se ofertamos com tristeza, como não vem do coração, Deus poderá se alegrar com a nossa oferta. Quando Deus